oi, prazer estar aqui hoje. Eu sou Gisele Monteiro, do programa Gravidez e Pós-Parto Informa, e estou simplesmente com o Dr. Hamilton, um dos dermatologistas mais badalados do momento. Atende muitas celebridades. O senhor hoje está, né, doutor Hamilton? Ai, meu Deus! Imagina, eu que tô aqui, ó, recebendo nesse mês de outubro essa mulher maravilhosa. Depois vocês vão entender mais, o pessoal do canal dela já sabe quem é ela, mas vocês que estão no meu stories vão começar a entender quem é essa mulher, o trabalho que ela faz, né? Aqui, olha, eu virei tão fã dele que virei paciente também. Verdade, né? eu tô com a honra de ter ela como no meu grupo de pacientes. E doutora Hamilton, o senhor trouxe também a doutora Luísa, que faz parte da sua equipe. Ela é ginecologista. Ginecologista, né? É nosso xodozinho. Temos aí pra gente agregar, associar a parte estética ginecológica também. E nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante para a saúde feminina, o assoalho pélvico, o famoso períneo. E por isso essa relação da ginecologia com a dermatologia. Como que surgiu isso, doutor? Surgiu esse interesse pelos tratamentos estéticos da região íntima, surgiu mais ou menos uns 10 anos atrás, que a gente ia nos congressos de dermatologia e já se falava. As primeiras queixas das mulheres, no momento era: doutor, eu queria clarear a minha virilha, eu queria melhorar essa região da virilha. Então começou a surgir algumas técnicas, alguns lasers para clareamento dessa região. Depois a gente começou a ver que esses lasers começaram a evoluir. Gisele, hoje em dia é impressionante, 40% das salas no congresso de dermatologia são para tratamento de região íntima, né? Hoje em dia a gente já tem vários tratamentos. Por isso que a doutora Luísa, eu trouxe a doutora Luísa para a equipe, até para uma presença feminina no consultório. Sim. Isso deixa as pacientes com mais conforto, mais à vontade para conversar com ela. Mas o que a gente tem hoje em dia? A gente já tem, além desse clareamento, a gente já tem os tratamentos de melhora desse assoalho pélvico e principalmente a melhora da estética no geral feminina, que aí a doutora Luísa já é uma craque em relação a isso, para falar um pouco mais sobre esses tratamentos. Eu quero que ela fale mesmo, porque você comentou, nós demos uma palestra juntas, foi onde eu conheci o Dr. Hamilton, e eu fiquei maravilhada quando você apresentou um ciclo de autoestima, com as mudanças desse assoalho pélvico depois da gravidez e também com o processo de envelhecimento, né? Então, aquela questão da flacidez do assoalho pélvico, que quando eu postei no meu Instagram, eu recebi um monte de perguntas e as mulheres querendo saber, até foi daí que saiu essa entrevista, né? Então, doutora Hamilton ou doutora Luísa, e como vocês quiserem, né? Como que acontece essa flacidez do assoalho? O que acontece de sequelas no corpo da mulher? Então, existem diversas coisas que podem acontecer na mulher. Quando a mulher é jovem e a mulher, só o fato dela engravidar, ela já tem o peso do assoalho pélvico, né? O peso do períneo, que diminui a sustentabilidade muscular, né? Certo. Até por quebra de fibras musculares ou diminuição da produção de colágeno durante a gravidez. Mas é mais comum em pacientes acima dos 45 anos, que é quando a gente chama que entra no climatério, né? No Brasil, mais ou menos entre os 48 aos 52 anos, que a paciente está no climatério para entrar na menopausa. E tem o principal hormônio, que é o estrogênio, que ele começa a cair, né, no climatério até ele chegar em níveis muito baixos. E é o responsável pela produção de colágeno, pela lubrificação. A vagina fica mais túrgida, então melhora muito a qualidade de vida. Quando a gente está nessa fase da mulher, a gente tem a queda do estrogênio e diminui consequentemente o colágeno, lubrificação, levando a esses desconfortos, a queda de libido, ao ressecamento vaginal, desconforto na hora da penetração, a dificuldade até para a mulher atingir o orgasmo. Então são vários acontecimentos durante a fase da mulher que a gente tem indicação do uso. Sabe, doutora Luísa, eu tenho, acho que talvez por eu ser personal, às vezes as mulheres se abrem um pouco mais, né? Eu tenho muito relato dentro do direct, e-mails, dessa questão da dificuldade no relacionamento, da dor, do desconforto,
E a gente sabe que existe aí um processo que precisa ser feito durante a gravidez e depois, e que a mulher não faz, né? Que é a prevenção de uma perda de força, manter esse períneo, né, fortalecido. Como você, como médica, vê essas sequelas? A gente consegue ver, diferenciar bem a paciente que faz e a paciente que não faz, né? Aquele preparo de assoalho pélvico. É bem diferente quando a gente fala em musculatura mesmo. Então, o assoalho pélvico de uma gestante que ganha o neném depois, mesmo parto cesárea, tá? Não é só parto normal. Mesmo parto cesárea, é diferente porque a musculatura fica muito mais sustentada. Ela tem força para voltar mais rápido, né? A musculatura, diferente daquela que não tem o preparo. Já não tem o preparo, então já tem aquela flacidez antes da gestação. Depois, aquilo só piora. Até quando você vai cortar durante a cesárea, você tem mais dificuldade na paciente que tem um assoalho, porque quando você corta os retos abdominais para você fazer a dissecção, para chegar, você já sente isso. Isso é muito comum, você já notar ali que você tem um músculo que foi preparado para aquela região. As musculares são amolecidas, de pacientes que não preparam, tem uma limitação, o tônus muscular. Agora, complementando o que a doutora Luísa tinha falado sobre o colágeno, é um dado muito interessante que as pessoas não sabem muito. Nos primeiros 2 anos de climatério, ou seja, da menopausa, porque a menopausa é um evento, né? A última menstruação. Quando pergunta quando foi sua menopausa, é quando você menstruou pela última vez. A minha menopausa foi há 3 anos, ou seja, a última menstruação foi há 3 anos. O climatério seria os sintomas que aparecem, dos fogatos, todos aqueles sintomas, a menstruação fica irregular. Então, quando você tem a menopausa, nos próximos 2 anos, você perde até 15% do colágeno total do corpo. Então isso dificulta a pele, dificulta articulações, dificulta não, e principalmente os ligamentos. Tem uma frouxidão desses ligamentos, por isso que esse assoalho pélvico cai mais e começa a vir os sintomas de incontinência urinária. Então, assim, você pode prestar atenção, Gisele, quando você conversa com uma amiga que ela fala assim: ai meu Deus, mas faz 2 anos que eu entrei na menopausa. Você olha para ela e você fala assim: houve um envelhecimento. Por isso, para vocês, meninas, nesse outubro rosa, prestem atenção, se preparem para esse evento tão importante, porque é importante você cuidar da sua alimentação, é importante você se preparar, porque você vai perder inevitavelmente esse colágeno de uma forma muito abrupta. Então, envelhecimento, eu estou falando de envelhecimento que você vê, envelhecimento do rosto, o rosto cai muito, é muito difícil. Você vai identificar uma mulher quando ela entrou na menopausa, que o envelhecimento é mais rápido. Então, isso é uma coisa por essa perda muito rápida, né? Perfeito. Doutora Milton, a gente sabe assim, que as mulheres olham para as celebridades e veem, né? Como que elas conseguem, como que elas voltam ao corpo rapidamente, né? Então, elas se cuidam? Tem uma diferença? Tem. Que elas tenham essa volta? Elas têm até um dever moral de se cuidar. Por quê? O que acontece? Elas vivem da imagem. Aqui no consultório a gente faz o que a gente chama de pré-natal dermatológico, onde a gente acompanha todas as alterações que acontecem durante esse período, né? Porque quando os hormônios começam a subir, principalmente a progesterona no início da gravidez, começa a produzir manchas na pele, que é o cloasma, né? Que é o melasma que se instala durante a gravidez, que ele tem um nome específico, as tão temidas estrias, né, pelo aumento do peso. E antes, eu não falava, antes de conhecer a doutora, eu não falava muito dessa importância, mas agora eu estou falando das pacientes, porque eu aprendi com ela, gente, que as pessoas cuidam da musculatura do corpo inteiro, mas não cuidam do assoalho pélvico. Ela mostrou na palestra uma imagem que eu não tinha visto ainda, que ela disse que é famosa no YouTube, que é uma mulher fazendo o agachamento, ela subindo o peso e ela está perdendo urina, quer dizer, toda a musculatura dela está maravilhosa e ela não tem essa proteção do assoalho pélvico. Então, hoje em dia, depois da palestra que eu tive com você, eu já vejo a paciente de uma forma diferente. Inclusive, eu já comuniquei a algumas pacientes minhas famosas que estão grávidas: olha, vocês têm que conversar com a Gisele, porque a Gisele melhora muito. Vocês que já acompanham ela do canal dela, mas os meus pacientes, depois eu vou anotar que o seu Instagram é @Gisele Monteiro. Gisele com Z. Então, ela tem um trabalho muito importante. Então, é muito importante hoje em dia. E assim, eu tive realmente, assim, foi uma coisa mágica, porque eu aprendi com ela, eu não parava de prestar atenção sobre como é importante
como a gente não se cuida em relação a isso. E por isso que a gente vê, a doutora pode falar um pouco mais sobre essa história de perda urinária já muito cedo que as mulheres têm, né? A gente, por conta de não cuidar desse assoalho, né? Eu vou aproveitar então, inclusive, junto com essa parte do assoalho, falar da diástase, doutora. Você tem observado uma preocupação maior das mulheres na prevenção da diástase, que é barriga flácida, essa separação tão grande do... Sim, mas elas não, até a gente explicar, elas não entendem como que funciona, né? Não entendem que é o processo da musculatura, que é uma musculatura mais frouxa, que ela abre, relaxa, então a barriga vai demorar a voltar, a musculatura vai demorar a contrair, ela não tem proteína, não tem um preparo físico, não faz um reforço muscular. Então isso tudo faz, a gente precisa para um pós-parto, para ele ser mais adequado e rápido, sim, ela tem que estar mais bem preparada. E aí, doutor, você entrou no outro ponto muito importante, que era a questão das alterações da autoestima e também das alterações psicológicas, que eu vejo essas queixas, eu tô depressiva, eu não consigo me olhar no espelho, tô tomando medicamento, e aí elas vão automaticamente para a celebridade. Como elas conseguem? Então, que cuidados são esses? É assim, primeiro, é muito importante essa coisa da autoestima. Muitas vezes a gente está tendo no consultório, isso aí vai um alerta para vocês sobre esse uso indiscriminado dos anabolizantes, dos esteroides anabolizantes, porque existe dois tipos de anabolizantes. Existe os aminoácidos que têm um efeito anabolizante, porque o que é um anabolizante? O anabolizante é uma substância que aumenta a massa muscular, que pode ser aminoácidos, por exemplo, um BCAA, que é um aminoácido, ele é um anabolizante, mas ele não é esteroide. Esteroides são os hormônios anabolizantes. Então, esses hormônios, quando são dados em excesso, muitas vezes a gente pega mulheres passando creme com testosterona para melhorar a celulite, e isso faz o crescimento do clítoris, e esse crescimento, muitas vezes, é um crescimento que não tem retorno. Então, muitas vezes a paciente chega aqui para voltar e muitas não voltam. Uma vez eu peguei uma paciente com um clítoris de 5 centímetros. É um micropênis, a gente chama. É um micropênis. E isso causa um constrangimento para a mulher absurdo, um desconforto durante a relação sexual e assim, às vezes no início, quando a doutora Luísa não estava aqui, quando eu comecei muito a falar sobre essa história do rejuvenescimento em região íntima, as pacientes vinham. Hoje em dia na clínica a doutora Luísa avalia todas, mas eu avaliava as pacientes, e eu peguei uma paciente justamente nisso. Então, autoestima, assim, uma mulher linda, mas quando ela me mostrou, tinha um clítoris muito grande, e ela tinha essa parte do constrangimento, que isso leva a alteração da autoestima, leva a alteração no casamento, e os desconfortos, né, doutora Luísa, desses pequenos lábios tão grandes saindo sobre os grandes lábios. Desconforto do tamanho dos grandes lábios, porque com o envelhecimento, com a queda do colágeno, como o doutor falou, a gente vai tendo uma flacidez. Essa flacidez vai aumentar os grandes e pequenos lábios, principalmente os pequenos, que é desconfortável. Às vezes as pacientes até machucam ao uso da roupa íntima mesmo, e durante a relação. Então isso constrange. Emocionalmente ela já não está bem, não consegue mais ter uma vida sexual tão boa quanto tinha. Durante a penetração, às vezes um ressecamento vaginal. Então ela já não consegue mais nem começar o ato sexual. A gente tem muito essa queixa, ela já nem consegue mais começar, não consegue tirar roupa na frente do parceiro. Porque a estética incomoda e o próprio ato sexual. Então é difícil para elas isso. Já é uma coisa que por isso a gente fala muito em prevenção. A gente já trabalhar essa prevenção em pacientes jovens para a gente não chegar a passar por esse processo. E para vocês que estão assistindo aí, que vocês não acreditam que existe essa flacidez, é só vocês olharem para uma pessoa que já passou dos 50 e não olhem para mim, mas o lóbulo da orelha começa a cair, gente, o nariz começa a cair, você vê que a pele começa a cair, e você acha que os pequenos e grandes lábios não vão cair? Vão cair também. Então, assim, hoje em dia, a gente até antes de começar a gravar, a gente está falando um pouco sobre isso. Hoje em dia as pessoas estão vivendo muito mais, então elas estão tendo qualidade de vida. Hoje em dia a gente atende mulheres de 65 anos, 70 anos com vida sexual ativa, tranquila, elas querem se sentir, né? Eu estava até brincando com as meninas que eu fui no Congresso Europeu, que eu fui agora em Mônaco, e tinha um curso para dermatologista de implante capilar em região de pub, região íntima, tirar
tirar o cabelo do couro cabeludo e colocar na região íntima. Então, vocês vejam o tanto que a medicina evoluiu para melhorar a qualidade de vida, porque as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes, né? Hoje em dia a gente faz curso de enxerto de gordura em região pubiana, então é muita coisa que tem em relação a isso. Então, é um campo muito amplo. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo com maior qualidade de vida e elas estão querendo ficar plenas por mais tempo.